Palavras diárias de Deus. O trabalho feito por Paulo foi exibido diante do homem. Mas quão puro era seu amor por Deus e quanto era profundo seu amor por Deus em seu coração, estes não são visíveis aos homens. Como os homens só podem enxergar o trabalho que Paulo fez, e esse trabalho indica que ele certamente foi usado pelo Espírito Santo, eles pensam que Paulo foi melhor que Pedro e seu trabalho foi maior, pois conseguiu contribuir para as igrejas. Pedro cuidou só de suas experiências pessoais e atraiu poucas pessoas no curso de seu trabalho esporádico. Há apenas algumas epístolas dele, bem pouco conhecidas, mas quem sabe quão grande foi seu amor a Deus no fundo do coração? Paulo trabalhou para Deus dia após dia. Desde que houvesse trabalho a fazer, ele o fazia. Sentia que assim poderia ganhar a coroa e satisfazer a Deus, mas não procurou meios de provocar uma mudança em si mesmo com seu trabalho. Pedro sentia-se incomodado com qualquer coisa em sua vida que não satisfizesse o desejo de Deus. Se algo não satisfazia o desejo de Deus, Pedro sentia-se cheio de remorso e procurava um caminho adequado de se empenhar para satisfazer o coração de Deus. Mesmo nos aspectos mais banais e irrelevantes de sua vida, ele exigia de si mesmo a satisfação do desejo de Deus. E não era menos rigoroso no que dizia respeito ao seu antigo caráter, exigindo-se sempre um maior aprofundamento na verdade. Paulo buscava só reputação superficial e status. Buscava exibir-se diante dos homens e não procurou fazer progresso algum na entrada na vida. O que lhe interessava era a doutrina, não a realidade. Algumas pessoas dizem: Paulo trabalhou muito para Deus. Logo, por que Deus não o comemorou? Pedro realizou bem pouco trabalho para Deus e não fez grande contribuição para as igrejas. Logo, por que ele foi tornado perfeito? Pedro amou a Deus até certo ponto, como exigido por Deus. Somente pessoas assim têm testemunho. E quanto a Paulo? Você sabe em que medida Paulo amou a Deus? Qual foi o propósito do trabalho de Paulo? E qual foi o propósito do trabalho de Pedro? Pedro não fez muito trabalho, mas você sabe o que era profundo no coração dele? O trabalho de Paulo relaciona-se com a contribuição e apoio às igrejas. O que Pedro experimentou foram mudanças em seu caráter de vida. Ele experimentou um amor a Deus. Agora você sabe as diferenças de substância entre eles e pode ver, em última instância, quem acreditou verdadeiramente em Deus e quem não acreditou verdadeiramente em Deus. Um deles amou Deus autenticamente, o outro não amou Deus autenticamente. Um passou por mudanças em seu caráter, o outro não. Um era venerado pelas pessoas e foi uma grande figura, enquanto o outro serviu humildemente, sem que se reparasse nele com facilidade. Um buscou a santidade e o outro não. E embora não fosse impuro, não era dotado de amor puro. Um era dotado de autêntica humanidade e outro não. Um era dotado da razão de uma criatura de Deus e o outro não. Eis as diferenças de substância entre Pedro e Paulo. A senda que Pedro trilhou é a do sucesso, que é também a senda de se alcançar a recuperação da humanidade normal e do dever de uma criatura de Deus. Pedro representa todos os que são bem-sucedidos. A senda trilhada por Paulo é a do fracasso, e ele representa todos aqueles que se entregam e se gastam superficialmente, sem devotarem genuíno amor a Deus. Paulo representa todos aqueles que não possuem a verdade. Na sua crença em Deus, Pedro procurou satisfazer Deus em tudo, bem como procurou obedecer tudo o que viesse de Deus. Sem a mais ligeira queixa, ele pôde aceitar castigo e julgamento, refinamento, tribulação e falta em sua vida. Mas nada disso conseguiu mudar seu amor a Deus. Não é este o máximo amor a Deus? Não é este o cumprimento do dever de uma criatura de Deus? Castigo, julgamento, tribulação. Você é capaz de conseguir a obediência até a morte, e é isto o que uma criatura de Deus deve conseguir.
Esta é a pureza do amor a Deus. Se o homem pode conseguir tanto assim, ele é uma criatura de Deus qualificada. E não há nada que melhor satisfaça o desejo do Criador. Imagine que você é capaz de trabalhar para Deus, mas não obedece a Deus e não consegue amar a Deus autenticamente. Deste modo, você não só não terá cumprido o dever de uma criatura de Deus, como será condenado por Deus, porque é alguém que não possui a verdade, é incapaz de obedecer a Deus e é desobediente a Deus. Você só se interessa em trabalhar para Deus e não tem interesse em pôr a verdade em prática, nem em conhecer-se. Você não compreende ou não conhece o Criador, não obedece nem ama o Criador. Você é alguém inerentemente desobediente a Deus, e este tipo de pessoa não é querida pelo Criador.